Santo Deus, maravilhoso Pai, nesse momento glorificamos a Ti, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor venha receber a nossa adoração e o nosso louvor, ainda que ele seja imperfeito, ainda que ele seja ofensivo a Ti, Senhor. Por favor, transforme como um aroma suave chegando aos céus. Pedimos agora uma bênção pelos dízimos e pelas ofertas, que o Senhor venha abençoar aqui a cada doador, e aqueles também que não estão doando, que o Senhor também possa os abençoar. Fale aos nossos corações nesta manhã de sábado. São bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos. Por Jesus, amém. Provai e vede. História de hoje. Fred Ojeda. Eu sou o Fred Ojeda, vivo na cidade de Montevidéu e sou adventista desde que nasci. Desde criança eu sempre participei de todas as atividades da igreja, participei do clube de desbravadores, fui diretor da escola sabatina, diretor de jovens, e aos 20 anos também fui ancião da igreja. Eu acredito que tudo isso foi muito importante ao longo da minha carreira universitária. Escolhi estudar a licenciatura em enfermagem porque gosto muito de estar com os pacientes, poder ajudar as pessoas em sua recuperação. No tempo de me formar e começar a trabalhar, encontrei muitas dificuldades para poder ingressar em um ambiente de trabalho. Em todos os lugares onde eu ia trabalhar, pediam que eu trabalhasse aos sábados, portanto eu tive dificuldade para conseguir trabalho. Devido a essa dificuldade para conseguir trabalho como enfermeiro, me ofereceram um trabalho especial acompanhando um senhor que tinha dificuldades para andar e que estava sempre em uma cadeira de rodas. Passava da poltrona para a cadeira de rodas e, na cadeira de rodas, passeava pelo sanatório. Passeávamos pelo jardim e eu acompanhava todas as suas atividades. Conversava com ele e o ajudava em tudo o que ele precisava. Como este trabalho não era suficiente para cobrir as minhas necessidades econômicas e minha família também não podia me sustentar economicamente, consegui outro trabalho que era de limpador de vidros. Tinha vários locais onde eu ia caminhando e limpava os vidros. Isso foi uma grande experiência, pois eu conhecia muitas pessoas, tive contatos que têm sido úteis para a minha vida. Eu sempre coloquei nas mãos de Deus a minha vida, os meus projetos de trabalho, os meus estudos. Até que um dia aconteceu algo que realmente me surpreendeu. Bom, Fred, como é que você tá? Tudo bem? Adriana, este computador não é meu, é do meu pai. Eu preciso de um menor para poder trabalhar na faculdade. Quando seu esposo pode ir? Quando viaja para trazer um computador para mim? Eu falo com ele e pergunto. Preciso avançar nos meus estudos e eu estou juntando dinheiro para comprar o computador. Então, aqui sai mais caro que lá. Se ele pudesse me trazer um computador, eu pagaria a ele. Você já tem o dinheiro? No momento eu não tenho dinheiro, mas eu junto e lhe pago. Tá, eu falo com ele. Eu continuei deixando os meus estudos e o meu trabalho nas mãos de Deus, mas eu não imaginava que a resposta de Deus chegaria tão rápido. Como estão? Oi. Como vai? Deus te abençoe. Papai, como o senhor tá? Tá bem? E o computador do seu pai? Bom, eu tive que devolver, é que meu pai usava para trabalhar. E como está fazendo com os trabalhos? Está um pouco mais difícil trabalhar, já que não tenho computador, então é mais complicado. Eu pude trazer. Vocês puderam trazer o computador para mim, Adriana? Pude. Muito obrigado, Adriana. Era exatamente como eu queria. Mas eu não tenho dinheiro agora para poder pagar a vocês. Não se preocupe, porque
Conversamos em família e queremos dar esse presente para você. Porque você tem abençoado muito o papai, tem sido mais que um enfermeiro e nós temos total confiança quando ele está com você. E bem, queremos abençoá-lo como você nos abençoa cuidando do papai. Queremos que o computador possa ajudá-lo no seu curso e que continue abençoando outras pessoas também. A entrega desse computador me fez enxergar que realmente Deus estava à frente da minha vida. Um dia recebi uma ligação de um dos principais hospitais de Montevidéu. Chamaram-me para uma prova prática, na qual eu fui aprovado. E depois disso, tive uma entrevista com a enfermeira-chefe. Contei todos os motivos de não poder trabalhar aos sábados, contei os meus princípios religiosos e que esse dia eu dedicava para Deus. Ela entendeu o motivo e me deu a oportunidade de iniciar como enfermeiro nessa instituição. Dei-me conta de que Deus dirige cada plano de nossa vida. Ele sempre está nos acompanhando e dirigindo todos os nossos planos. Querido jovem adventista, na minha vida, já limpei vidros e também cuidei de um idoso. Talvez esse não seja o melhor trabalho para você, mas quero lhe dizer que se Deus coloca algo no seu caminho, você tem que fazê-lo. Você tem que deixar em suas mãos e fazer o trabalho de acordo com a vontade de Deus. Ele sempre está nos acompanhando e dirigindo todos os nossos planos. Convido você para que faça o mesmo e coloque sua vida nas mãos de Deus. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Ao sábado, os diáconos agora irão recolher os dízimos e as ofertas e informando aos visitantes que é a casinha que vai ao meio para a oferta da construção. Aqui, ó Pai, nós te entregamos os dízimos e as ofertas. Obrigado, Pai, por tu nos ter concedido posições de emprego, posições financeiras, para que aqui nós temos de te entregar o que é teu. Obrigado pela consideração que tu concedido na mente de cada um, reconhecer que o que não é nosso nós temos que devolver a ti. Dai como que esse dízimo dessas ofertas seja diretamente empregado na pregação do Evangelho
E assim, para que quando o Senhor vir na frente do cano da igreja, nós podamos estar todos juntos para ir ao céu contigo. Dai um sábado de paz, um sábado feliz, em nome de Jesus, que ele vive para todo sempre. Amém. Irmãos, eu quero deixar, antes de nós começarmos o louvor esta manhã, uma passagem lá no livro de Salmos, capítulo 55, que diz o seguinte, versículo 1: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve o lamento e o meu rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançaram sobre mim iniquidade, com furor me aborrecem. Eu quero que você se coloque de pé, para nós entregarmos esta manhã as nossas alegrias, as nossas tristezas, a nossa adoração nas mãos do Senhor Jesus. Que Ele venha falar ao seu coração a cada louvor aqui entoado. E que você se esqueça de tudo que está à sua volta e se coloque diante do Senhor para que Ele possa falar ao seu coração. Vamos adorar o nome do Senhor esta manhã. Do nosso Deus, a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra, grande, declare o Senhor.
contra o inimigo. Por isso você reverencia Ele. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome em grandes. Declare que o Senhor é grande esta manhã. E agradecer-te por tua obra em nossas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. A cada dia vou rompendo em fé. Adore
Glória a Deus. Vive e fica a tua igreja. Eu só conheço um ser neste universo que é capaz de fazer com que os mortos voltem à vida. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Com este pensamento, eu queria que todos se colocassem de joelho para termos uma palavra do Senhor. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que há, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque mais um sábado temos o privilégio, Senhor, de estarmos aqui diante da tua santa presença, Senhor, para te adorarmos, glorificarmos e bendizermos o teu nome, Senhor. Senhor, muitas vezes nessa vida, Senhor, nos encontramos mortos porque esse mundo nos assola de tal maneira, Senhor, que acaba matando a gente, Senhor, por dentro, Senhor. Mas, Senhor, sabemos que temos um Deus maravilhoso, um Deus que restaura a nossa vida, Senhor, um Deus que restaura o nosso coração, Senhor, um Deus que restaura tudo aquilo que foi perdido um dia, Senhor. Por isso estamos aqui diante da tua santa presença, Senhor, para te agradecer por este tão grande amor que tem derramado em cima de cada um de nós, Senhor. Estamos, Senhor, na reta final, Senhor, deste mundo, Senhor. Coisas já estão acontecendo sobre a terra, Senhor. E nós viemos aqui hoje, Senhor, porque te amamos, porque te adoramos, Senhor. E sabemos que sem ti, Senhor, não conseguiremos, Senhor. Por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, vivifica a tua igreja, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Encha o nosso coração com o teu Santo Espírito, Senhor. Para que possamos, no final da nossa vida, Senhor, no final da vida deste mundo, Senhor, podermos verdadeiramente honrarmos e engrandecermos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu não sei se todos lembram dessa casinha aqui. Quem lembra dessa casinha aqui, levanta a mão. Quem levou essa casinha para casa, levanta a mão. Tá? Gente, está se aproximando um dia onde vocês deverão retornar com essa casinha para a igreja, tá bom? Tá? O dia você já sabe qual é. Eu já tinha falado, vou repetir de novo aqui. No dia 26, né, pastor? Dia 26, não é isso? Dia 26 é o término da semana de oração jovem, tá bom? Não esqueçam de trazer suas casinhas, porque aqui estaremos orando, né, por essa oferta que cada um aqui vai dar de coração, sabemos disso, né? E também para que bênção recaia sobre a vida de cada um. Amém? Deus possa abençoar cada um. Feliz sábado, igreja. Estou um pouquinho nervosa, tá? Temos agora um lindo louvor com Estevão. Noite, Cristo e seus discípulos ali, o pão e vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Depois da Santa
a ceia foram para o monte com Jesus. A cena do Calvário, pronta a tomar o seu lugar. Todos estavam indo e havia de partir. Eles mal podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Creia em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar. No céu tereis lugar. Mais um pouco devo estar convosco para orar. Chegada é a hora, devo ir agora me entregar. Cumprindo a profecia e glorificando nosso Deus, entrego a minha vida para a humanidade se salvar. E ao Jesus falar assim, se encheram de temor. Que faremos sem o nosso Senhor? Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar.
Feliz sábado a todos. Eu queria deixar 2 recadinhos aqui com você. O primeiro é ratificando o compromisso que nós estabelecemos na quarta-feira. Quem estava aqui ouviu e concordou. Quem não estava vai também ouvir hoje e vai concordar se desejar. Eu sei que durante o culto você produz algum lixo. Você pega água, bebe água aqui dentro, você chupa uma bala, masca um chiclete. Uma vez eu estava mexendo em um dos bancos e tinha um chiclete agarrado no banco. Eu queria pedir para você, irmãos, para quando acabar o culto, se você produzir algum lixo, pegue o lixo e coloque na lixeira lá embaixo, por favor. Não deixe o copinho no banco não, tá bom? Dá para fazer isso? Dá mesmo, irmãos? De repente, se o seu vizinho ao lado esquecer o copo, querido, você que estiver do lado e perceber, dá um toquezinho nele assim bem discreto e fala: irmão, irmã, leva o copo lá para baixo, tá bom? Ok? E quando o culto acabar, não vai ficar nenhum lixinho, nenhum papelzinho, nada assim que enfeie um pouco a nossa igreja, não é? Lá embaixo tem salas especiais também. Se você achar necessidade de comer alguma coisa ou dar para o seu filho, leve o seu filho até lá embaixo e faça lá embaixo, ok? Outra coisa também, você tem percebido que as nossas saídas não estão sendo organizadas ou ordenadas pelo diácono. O diácono vai querer fazer isso hoje. E ele vai fazer. Então, por favor, aguarde até ele chegar no seu banco. E quando ele chegar, e se você tiver com um pouquinho de pressa, espera só mais um pouquinho, não precisa empurrá-lo não, tá bom? Desde que ele vai chegar no seu banquinho, vai ordenar então a sua saída, para que possamos sair também organizadamente, ok? Não vou apresentar os demais, pois vocês já conhecem. Também não vou falar quem sou, porque vocês já conhecem, mas vou apresentar o Gustavo. Gustavo é um menino quando chegou na nossa igreja, né? Devia ter uns 8 anos, não é isso, Gustavo? Agora já é um homem. Já é um homem. Lá da igreja de Itaguaí. Aceitou o convite e veio trazer nesta manhã a palavra do Senhor para o seu e para o meu coração. Orem pelo Gustavo para que as suas palavras encontrem lugar e espaço dentro da nossa vida. Gustavo, entrego em suas mãos a nossa igreja, cuide dela, tá bom? Como você o faz com a igreja de Itaguaí. Feliz sábado, igreja. Queria convidar minha plataforma, fica à vontade, pode descer, que eu vou me sentir um pouco mais à vontade aqui. Sou um pouco espaçoso, irmãos. Quem está feliz aí, diga um amém. Coisa bonita, hein? Quem está muito feliz, diga aleluia. E agora você que deseja ver o Senhor e ter um encontro com Ele nas nuvens do céu, levante sua mão e diga glória a Deus. Amém. Esse deve ser o povo do Senhor, sempre com esse propósito de glorificar a Deus, estar sempre alegre quando estamos na casa dele. Eu agradeço muito pelo convite de estar hoje aqui na igreja de Jardim Novo. Eu nunca tinha vindo aqui, mas eu sempre escuto algumas notícias, até porque eu sou da área da comunicação. Além de ser diretor de comunicação na minha igreja, eu sou aquele jovem que está sempre antenado aí nas notícias da nossa igreja. Faço parte também da comissão de comunicação da Rio Sul. E sempre vem coisas boas a respeito aqui da igreja de Jardim Novo. Então parabéns, igreja, pelo ânimo, parabéns pelo trabalho de vocês. O Cláudio, ele estava falando um pouquinho aqui, né, da época que eu congregava com ele em uma igreja lá em Itaguaí. Era a igreja de Chaperó. É uma igreja que ensinou muita coisa para mim, e com certeza foi a base do meu caráter hoje. Hoje eu tenho 19 anos, né, sou um jovem ainda, estou indo para a fase adulta, e com certeza o que eu aprendi naquela igreja foi muito importante. E eu lembro que as irmãs lá, né, sempre faziam aquela festa, né? Todo sábado era dia de almoço. Igreja pequena é assim, todo sábado é dia de almoço. E tinha muito mutirão na igreja, né, construindo a igreja. Só que para mim, né, como muito pequeno, para mim nunca era um mutirão, né? Era um mentirão, como diziam lá mesmo. Mas eu gostava muito de comer, de almoçar naquela igreja. E eu lembro que as irmãs faziam muito assado, porque o povo adventista, né, não bebe, mas come. E o povo mais come muito, e faz muito assado. E aí
né, tem assado de tudo quanto é sabor. É assado de milho, assado de queijo, é assado de espinafre, de abóbora, de triguilho. E hoje eu digo para vocês, irmãs, eu continuo comendo assado, só que agora frango assado, carne assada, né? Mas eu continuo gostando, porque exatamente tudo que eu aprendi lá foi muito importante. Até a questão da alimentação, da nossa alimentação como adventistas do sétimo dia. Eu gosto muito de contar histórias. Os irmãos ali da família do Claudeli, eles conhecem o meu pai e sabem que meu pai também gosta muito de contar histórias. Meu pai parece até um pescador. E eu queria começar a mensagem de hoje contando não uma história, mas eu queria falar a respeito de um animal. E eu queria descrever algumas curiosidades a respeito desse animal. Talvez você já tenha escutado ou lido algumas vezes a respeito da águia. Algum livro, algum sermão, alguma pessoa já tenha falado para você um pouquinho sobre a águia. E a águia diz que ela é um dos animais que tem maior tempo de vida. Ela consegue chegar até os 70 anos. Porém, para chegar aos 70 anos, a águia, quando ela chega aos 40 anos, ela tem que fazer uma escolha na sua vida. Por quê? Porque as suas penas já estão pesadas e isso dificulta a aerodinâmica para o voo. As suas unhas já estão grandes, começam a encurvar, o que dificulta ela fazer os seus pousos, pegar a caça. O seu bico também já está muito grande e começa a encurvar. E ele começa a ficar meio mole, o que dificulta a águia a comer. Então a águia agora ela tem duas opções quando ela chega aos 40 anos de idade. Ela para por ali, ela morre por causa dessa condição. Ou ela vai para um monte rochoso, que é o seu ninho. Lá ela fica durante 150 dias. E ali ela começa a fazer um processo de renovação. A águia ela começa pegando o seu bico e lutando contra a parede para conseguir arrancar o seu bico para que nasça um outro bico. Quando já está nascendo aquele bico, a águia começa a arrancar as suas unhas para que a unha possa crescer de novo. E aí também ela arranca suas penas para que cresçam novas penas. E depois aí do período de 5 meses, a águia ela dá aquele voo que é chamado do voo da renovação. Olha que coisa impressionante. Aí ela vive mais 30 anos, completando seus 70 anos. Quem já ouviu essa história aqui da águia? Levanta sua mão. A maioria, né? Que história interessante sobre a águia. Só que essa história ela tem um problema. Sabe qual é o problema dela? Ela não representa uma verdade. Gustavo, você então está me dizendo que essa história que eu ouvi, li em tantos livros, que eu sempre lá o pastor da minha igreja contava, e agora você fala para mim que isso não é verdade? Exatamente, isso é um mito. Tem um ramo da biologia, a ornitologia, que é responsável por estudar as aves. Ela comprova isso como um mito e comprova com teorias, experimentos e observações. Primeiro, eles não citam, né, nessa história qual o tipo de águia. Aqui no Brasil a gente tem uma águia chamada águia pescadora, que é a águia mais comum. Ela vive em torno de 30 anos, no máximo. E todas as aves do mundo inteiro, todas as águias do mundo inteiro vivem exatamente em média de 30 anos de idade. Sabe, se a águia, ela fosse para esse monte e fizesse tudo isso que ela fez, não conseguiria viver. A águia, o seu bico é composto por queratina. São queratinas sobrepostas igual a nossa pele, que vai se renovando. Ou seja, não precisa ela fazer nada, bater na parede, trocar para que seu bico nasça de novo. Segunda coisa, as suas unhas, as suas garras, quando ela vai pegar a presa, quando ela vai pousar, ela começa a aparar as suas unhas, o que também não precisa ela arrancar. A sua pena, né, ela tem ali, como todas as aves, entre a primavera e o verão, o tempo de muda, né? Então tudo isso é feito naturalmente na vida da águia. Se ela fosse, né, com certeza, batesse o bico, ela ia deixar uma porta de entrada para uma infecção, poderia morrer por infecção. Como que ela iria conseguir ficar tanto tempo sem se alimentar? Ela iria morrer desnutrida, né? As suas penas, quando ela arrancasse, uma pena arrancada fora do período, ela demora pelo menos 1 ano para poder nascer de novo. Então ela iria lesionar o folículo
outra porta de entrada para infecção, assim como também as unhas. E agora eu te falo isso, e aquilo que você ouviu há tanto tempo, né, soa para você um ar de surpresa. Quando eu ouvi essa história, quando eu fiquei sabendo, né, segundo aí a ornitologia, que isso era uma mentira, eu falei, nossa, eu preciso contar isso para alguém. Sabe, porque quando a gente ouve uma verdade, a verdade ela te instiga o quê? A contar para outras pessoas. Talvez hoje lá no seu almoço, né, vamos falar sobre alguma coisa? Vamos falar sobre a águia, né? Você vai ter já um assunto aí, algo novo, porque a verdade, ela tem que ser propagada. Quando nós sabemos alguma verdade, nós temos a vontade de levar adiante. Eu lembro que uma vez, foi esse ano em janeiro, eu estava em campo evangelístico. Eu sempre participo de evangelismo de Caleb. E em janeiro eu estava em uma igreja em Santa Cruz. E lá eu tinha que visitar uma família. E essa família não estava nos meus planos e nem da igreja como lista para receber a minha visita, mas eu fui lá visitar e comecei o estudo com aquela família. Sabe, irmãos, foi o melhor estudo que eu já dei na minha vida, porque aquela família era muito receptiva. Eles abriam a Bíblia, eles liam, eles tinham um contato muito grande com Deus. Eles participaram, né, eles já foram membros de uma igreja, uma outra igreja, não adventista, durante 20 anos. Tinha uma igreja em cima da casa deles. E eles então sabiam muito a respeito da palavra de Deus. E você que já deu algum estudo, você vai concordar comigo ou não, que quando chega em alguns temas do estudo, você fica com um pouco receoso, fica um pouco de medo de ferir aquela pessoa. E aí chegou o dia de falar sobre o selo de Deus e a marca da besta. E agora eu já fiquei preocupado, como que eu vou chegar para aquele povo que sabe tanto de Bíblia, e agora eu vou ter que provar para eles na própria Bíblia, acabar com tudo aquilo que eles acreditam, falando sobre o selo de Deus e a marca da besta. E aí eu fui com muita coragem, né? Orei muito aquela madrugada, e eu fui dar o estudo. E eu cheguei lá e começou, a família toda era um casal e 2 casais, as crianças não podiam falar, televisão desligada, eles tomavam banho, se arrumavam. Quando a gente chegava lá, já estava, né, a mesa já colocada, todas as canetas, os estudos, as bíblias, e eu comecei o estudo. E eu lembro que tinha lá o seu Bira, era um homem muito interessante, ele era um homem que tinha uma história de vida legal, e ele sempre ficava fechado em todos os estudos, não costumava falar. E aí depois que a gente acabou o estudo, o seu Bira pede para falar. Eu falei, pois não, seu Bira, eu achei que ele ia contestar alguma coisa. E aquele homem começa a chorar. Ele começa a chorar depois que eu falei sobre a verdade do sábado para ele. E ele fala assim, Gustavo, há um tempo atrás eu perdi o meu emprego. Graças a Deus eu consegui me aposentar. Mas o sistema, né, previdenciário do Brasil, com a minha aposentadoria eu não consigo sustentar minha família como eu sustentava antes. E a minha ex-chefe me ligou essa semana e falou que quer me recontratar. E ela falou que eu devo ir lá no dia X de fevereiro. Mas agora eu estou vendo no calendário que esse dia é o dia do Senhor, é o sábado. E agora eu preciso rever os meus conceitos. Amém, igreja? Olha que coisa impressionante. Olha como a verdade, ela faz a mudança na vida de uma pessoa. Olha como que a verdade, ainda que ela venha surpreender, ainda que ela muitas das vezes ela venha magoar uma pessoa, ela precisa, o quê? Ser dita. E por isso tem uma frase que diz assim: a verdade se corrompe tanto com a mentira como com o silêncio. Repete comigo, igreja. A verdade, de novo, a verdade se corrompe tanto com a mentira como com o silêncio. Viu? Muitas das vezes você deixa de falar certas coisas, você deixa líder de falar certas coisas para a sua igreja quando você percebe que elas estão indo pelo caminho errado. Muitas das vezes você, jovem, quando tem oportunidade de falar para um amigo sobre Cristo Jesus, você deixa de falar e nesse momento você está corrompendo a verdade. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Você que também não trouxe a Bíblia, mas está com o smartphone, com o iPad, pode abrir também. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse
o capítulo 3, eu vou a partir do verso 14 em diante. Aí a gente vê as 7 cartas às igrejas. Para explicar melhor, para você entender um pouco melhor o que são essas 7 cartas, João, quando estava na ilha de Patmos, João recebeu de Jesus, né, instrução para poder escrever as 7 igrejas. E essas 7 igrejas, falando profeticamente, ela representa os diferentes tempos da nossa era, né, de toda a era. E a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós iremos ler hoje, a carta à igreja de Laodiceia, é a igreja que representa a mensagem ao povo de Deus no nosso tempo. E assim diz a partir do verso 14 de Apocalipse 13: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E o 18 continua: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecerdes, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, para explicar melhor para você, Laodiceia significa juízo do povo, ou povo justo, ou seja, um povo que se achava autossuficiente para julgar, um povo que achava que eles tinham a verdade absoluta. Isso significa Laodiceia. Laodiceia é a região da Ásia Menor, né, hoje Turquia. Ali naquele lugar, né, eles eram um povo muito próspero, era um povo muito rico. E agora tem uma mensagem a esse povo. E ali começa, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém aqui? Quem é a testemunha fiel? Quem é o princípio da criação? Jesus, muito bem. Algumas pessoas usam até essa parte, o princípio da criação, para dizer que Jesus ele foi criado. Mas eu digo para você que isso não é uma verdade. Por quê? Para ver criatura tem que haver o quê? Um Criador. Então o início, o princípio da criação começa com quem? Com o Criador. E exatamente isso, quando ele diz o princípio da criação, está falando a respeito de Jesus. E aí o verso continua: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Uma curiosidade interessante da igreja de Laodiceia, né, daquela região de Laodiceia, é que era uma região composta por muitos vulcões. E um vulcão, né, ele aumenta a temperatura da água naquela região. E além disso ele libera uma substância. Quem sabe qual é essa substância? Enxofre, né, que deixa a água ácida, impossível para se tomar. E então aquela água era morna e ácida. E aí agora ele diz aqui que nem és frio nem quente, és morno, fazendo uma alusão aqui. Interessante que aquele lugar tinha vários chafarizes, tinha fontes, mas aquela água não servia para eles beber. Eles bebiam a água que vinha de aquedutos bem distante dali de Laodiceia. E agora, se a gente for levar para o nosso lado espiritual, a gente começa a entender de uma forma diferente. Quando Jesus ele diz para João escrever essa igreja, e ele fala: quem dera se fosses frio ou quente. Esse frio aqui não remete àquelas pessoas que estão em total rebelião com a igreja, que estão roubando, que estão matando. Não, porque Jesus jamais falaria quem dera se fosse assim. Não, mas quando ele diz aqui se fosse frio, é aquela pessoa que já não estará a par mais das coisas de Deus, aquela pessoa que já não consegue mais enxergar de forma nenhuma a verdade de Deus, a mensagem da palavra de Deus.
Quem dera se fosse frio ou quente. O quente é aquela pessoa fervorosa, mas eu não digo que aqui o quente é aquela pessoa que fica dando glória a Deus, que fica dando aleluia. Não. O quente aqui, eu remeto àquilo que está escrito pelo salmista e aquilo que está escrito no Evangelho de Lucas. O quente aqui é aquela pessoa que tem a verdade no seu coração. As escrituras, quando foram perguntar aos discípulos lá se o coração deles estavam ardendo em fogo, era exatamente fazendo alusão às escrituras, à escritura sagrada. Só que eles não são nem frios e nem quentes. E aí eu começo a me preocupar com uma frase que é muito dita em vários lugares e principalmente na igreja, que é aquela frase que fala assim: tudo precisa de equilíbrio. Só que o equilibrado aqui causa vômito em Deus. Sabe, o equilíbrio é uma coisa tão difundida que na mitologia, por exemplo, o deus do sol, que é o deus Hélios, conta a mitologia, que quando ele descobriu um filho, né, ele não sabia que tinha aquele filho, ele falou: meu filho, já que agora que eu descobri que eu sou seu pai, você pode fazer um pedido que eu vou atender. E aquele filho falou: pai, eu quero conduzir a carruagem que leva ao sol, porque os gregos acreditavam, né, que uma carruagem que levava o sol de um polo a outro. E aí Deus Hélios falou: sim, meu filho, pode ir, mas você precisa de equilíbrio, você precisa, né, fazer tudo com equilíbrio. E aquele filho desobedeceu. E ele foi e levou aquela carruagem de qualquer forma. Resultado: Deus Hélio matou o seu filho. Viu como equilíbrio é uma coisa muito difundida? E aqui o equilibrado é vomitado da boca de Deus. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós começamos a fazer concessões na nossa vida. Começamos a fazer concessões na nossa igreja, preocupado com o que as pessoas vão achar. E quando eu falo igreja, eu quero que você faça uma reflexão. Eu sou a igreja. E aí, cada vez a gente vê as igrejas fazendo reuniões para poder revitalizar o culto. E aí, qual é a maior questão lá discutida? É exatamente o seguinte: como nós podemos fazer um culto para que o visitante venha e tenha vontade de voltar no outro dia? Como nós vamos fazer um culto para que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz na igreja? Mas sabe, não se preocupam com o principal: como nós vamos fazer um culto para adorar o nosso Deus? Porque esse deve ser o nosso foco. Sabe, eu quero pedir permissão para falar dessa pessoa. Hitler, no livro Minha Luta, ele escreveu lá na prisão exatamente o seguinte: as massas são burras, mas o indivíduo é inteligente. Sabe, pessoas que pensam totalmente com a massa, elas começam a abdicar daquilo que elas conheceram, daquilo que elas têm como principal na sua vida. E aí começam a se tornar pessoas mornas. Sabe, quando você começa a ir para um polo ou outro, você já não está mais equilibrado. As pessoas te chamam de quê? Radical. Mas sabe, na etimologia da palavra radical, no seu original, radical significa pessoa que não tem um pensamento superficial. É uma pessoa que se impõe, que tem ali aquilo que ela pensa como algo absoluto. Sabe, Deus precisa de pessoas radicais na sua obra. E Deus, ele pede para que você muitas das vezes seja radical na sua vida, na palavra de Deus. Porque o equilibrado aqui, ele causa ânsia de vômito em Jesus Cristo. E aí continua Apocalipse, lá no verso 17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, que te enriqueceres. Pare por aí. Laodiceia, eu falei para vocês que era uma região muito o quê? Rica. Como assim comprar ouro refinado? Sabe, o ouro aqui, a situação de riqueza aqui, a conotação, ela é totalmente diferente. E isso a gente prova lá na carta para a igreja de Esmirna, que quando Jesus fala à igreja de Esmirna: eu conheço, eu sei da tua pobreza, mas sei que tu és rico.
Eu conheço a tua pobreza e sei que tu és rico. Sabe, a riqueza aqui é a herança do céu. A riqueza aqui é você receber a coroa de Jesus, é receber a justiça de Deus. Gálatas 3:29 diz: e sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. É exatamente essa riqueza aqui que Jesus enfatiza a igreja de Laodiceia. É essa riqueza aqui que hoje Jesus enfatiza a esse povo aqui. Você precisa ser rico, mas é rico recebendo a herança do Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. E o texto vai mais: vestiduras brancas para te vestirdes, a fim que não seja manifestada a vergonha de tua nudez. Laodiceia é uma outra curiosidade. Era o maior centro de moda do mundo. Hoje um centro de moda aí, mulheres, me ajuda. Paris, Milão, Estados Unidos, sim? Jardim Novo também pode ser um centro de moda? Pode? Então tá bom. Então, centro de moda, igual Jardim Novo. Vou usar aqui um exemplo bem próximo. E Laodiceia, eles tinham, né? Eles eram referência em moda, desfiles. Eles possuíam uma lã preta que só eles tinham. E agora a carta da igreja de Laodiceia pede para que eles comprem o quê? Roupas. Porque eles estão nus. Como? Sabe, Isaías disse exatamente o seguinte: a justiça do homem é o quê? Como trapos de imundícia. A justiça do homem é como trapo de imundícia. Mas Apocalipse 19 diz que um linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe, quando Cristo ele fala aqui para a igreja de Laodiceia: você precisa comprar as vestes, mas comprar de mim é porque eu emano justiça. Eu sou Jesus, o Deus da justiça. Eu sou a própria justiça. Sabe, é isso que hoje Cristo ele pede para você, porque ele consegue enxergar em você uma nudez espiritual, e ele precisa que você comece a enxergar de outra maneira, que você tire a sua roupa e ponha a roupa, o linho finíssimo, como diz Apocalipse 19. E o texto continua, porque eles não precisavam comprar só isso. E aí fala agora: e colírio para ungir os olhos, a fim de que... Tem outra curiosidade da igreja de Laodiceia, daquela região. Laodiceia era conhecido como o maior centro oftalmológico do mundo. Eles possuíam, lembra que eu falei da água que tinha muito enxofre, era morna? Daquela água eles conseguiam extrair um colírio que só tinha lá. Então quem precisasse fazer alguma cirurgia oftalmológica, quem precisasse algum tratamento, ele recorria exatamente aonde? A Laodiceia. E agora Jesus está falando que eles precisavam o quê? Comprar colírio para os seus olhos, a fim de ungires os olhos, a fim de que vejas. Sabe, a gente vê lá em Atos que Deus ungiu a Jesus com o quê? O Espírito Santo. Quando ele fala aqui para que você veja, é exatamente isso que ele está falando. Hoje, Laodiceia, vocês precisam do Espírito Santo para que você possa ver. E aí o próprio João, né, ele diz lá em João 14: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando tenho vos dito. Sabe, quando ele fala aqui que precisava de colírio para que eles pudessem ver, é exatamente o Espírito Santo para que você também hoje pudesse tirar dos seus olhos a cegueira espiritual, para que você tirasse essa miopia espiritual que você tem passado. Sabe, a igreja de Laodiceia, faça essa reflexão na sua vida. Eu fiz um paralelo aqui de todas as igrejas, como ele termina a carta. A igreja de Éfeso, ele diz: arrepende-te, e se não, venho a ti. Preste bem atenção na conjugação do verbo. A igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pérgamo, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Tiatira: conservai o que tendes até que venha. Sardes: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum, em que nenhuma hora virei outra vez. Filadélfia: vem sem demora. A igreja de Laodiceia, leia o verso 20: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesse momento, a gente conseguiu entender que Laodiceia, a mensagem de Laodiceia é para a nossa igreja. Eis que estou à porta e bato. Sabe, irmãos, naquela época, no Oriente Médio, quando você conhecia alguém, você jamais ia lá e batia na porta dele. Não. Você se anunciava. Só duas coisas que você batia na porta de alguém. Primeiro, um ladrão. Um ladrão, quando ele ia assaltar a casa, ele batia na porta. Ah, Gustavo, não se faz ladrão como antigamente, né? Não é isso não, é porque ele batia, se não tivesse ninguém, ele ia lá e entrava e roubava. A segunda coisa é quando algo de muito perigoso estava acontecendo. Aí sim batia a porta. Leia de novo o texto comigo mais uma vez. Eis que estou à porta e me anuncio. É isso, igreja? Não, é eis que estou à porta e bato. Cristo não é um ladrão, muito pelo contrário. E por isso nesse momento Ele está falando para você. Ele está batendo na sua porta porque algo de perigoso está acontecendo nesse mundo. Sabe, Cristo está falando para a igreja de Laodiceia. Ele está falando para o povo de Deus. Ele está falando para você aqui da igreja de Jardim Novo. Eu estou batendo a sua porta porque algo de perigoso está acontecendo. Você precisa fazer alguma coisa na sua vida. Você precisa de uma mudança logo, porque eu estou vindo. Sabe, a promessa dessa profecia, ela é condicional. Porque se a gente continuar o texto lá no verso 20 mesmo, se alguém ouvires a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe? Ele não fala a todo o povo de Laodiceia que irá cear com ele. Ele fala somente àqueles que ouvirem e abrirem a porta. Se ouvires. Eu quero dizer uma coisa muito especial para você hoje. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Não use a justificativa de Laodiceia para justificar a sua mornidão espiritual. Não use a profecia de Laodiceia. Hoje eu tenho visto pessoas na igreja que encontram-se desanimadas, encontram-se sem produzir fruto algum, encontram-se totalmente corrompidas com a verdade, e elas falam, isso é profético. Mas sabe, nós estamos no período de Laodiceia, mas não devemos estar no estado de Laodiceia. Sabe por quê? Porque os laodiceanos, eles não vão para o céu. Quem vai é o povo remanescente. Quem vai é aqueles que ouvirem a voz do Senhor. Quem vai é aqueles que ouvirem a porta batendo. Quem vai é aqueles que abrirem a porta para o Senhor entrar e fazer a modificação. Eu queria terminar contando uma história para vocês. Na Bélgica, no início do século XIX, uma região ali onde as pessoas tinham uma rotina. Elas acordavam de manhã, comiam, se arrumavam, iam todos, a maioria daquelas pessoas trabalhavam numa lavoura ali perto, e elas iam andando até aquela lavoura, e lá elas ficavam, trabalhavam o dia inteiro e voltavam, e era uma estrada muito longa, e eles vinham cantando e felizes para encontrar sua família, poder comer, poder abraçar, poder ficar conversando à noite na rua. Mas um dia aquela rotina ela foi modificada. Um dia um circo chegou àquela região, e aquele circo mudou totalmente a rotina do povo. Agora o povo vinha, acordava de manhã, trabalhava, e agora quando eles voltavam, eles iam para onde? Eles iam ver o espetáculo daquele circo. Teve um dia que aquela cidade, composta por muito mato, ainda de tarde, horário de trabalho, ela começou a pegar fogo. E aí 2 palhaços que estavam dentro das suas cabines se arrumando, olharam pela janela do trailer e viram que a cidade estava pegando fogo. E agora eles olham para lá e falam, nós precisamos fazer alguma coisa.
Mas nós não vamos conseguir, somos apenas 2 palhaços. Então vamos chamar o pessoal, eles já estão chegando, já estão no final da estrada, vamos chamar para que eles nos ajudem, para que eles nos socorram. Naquele momento, aqueles palhaços falaram, não tem como, porque não tem como tirar roupa, então vamos de roupa mesmo. Eles foram e avistaram naquela estrada bem longa o pessoal voltando do trabalho. E agora eles pulavam e falavam, socorro, socorro, está pegando fogo. Imagina você vendo bem distante 2 palhaços gritando, você vai rir. E é isso que o povo fez, o povo ria daqueles palhaços. E o fogo nesse momento ia só o quê? Se alastrando. Resultado, aquela região toda foi incendiada. Morreu muita gente. Destruiu casas, destruiu famílias. Irmãos, até quando a sua verdade ela vai causar apenas graça nas pessoas? Sabe, eu não estou preocupado aqui em que você venha rir. Eu não estou preocupado aqui em arrancar risos, mas eu quero aqui arrancar conversões em nome de Jesus. Sabe, hoje você precisa fazer um conserto na sua vida. Você precisa mudar a maneira como você vê a verdade. Sabe, nós temos uma linda mensagem de saúde, mas nós muitas das vezes não vivemos essa mensagem de saúde. Nós temos uma linda mensagem sobre o sábado e falamos para isso para todo mundo, mas eu não vivo bem com o meu vizinho. Ô laodiceano, sabe, até quando você vai falar que Jesus está voltando e não vai viver como se Jesus realmente estivesse voltando? A mensagem à igreja de Laodiceia é para você. Jesus está falando para você hoje. Abra os seus olhos, abra a porta, ouça o meu clamor, porque eu quero te socorrer. Eu quero fazer algo na sua vida, na tua igreja, na tua família, porque eu estou vindo e eu quero naquele dia que você tenha um encontro verdadeiro comigo. Eu não podia sair aqui essa manhã sem antes fazer um convite para você. Eu quero muito orar por você, irmão. Por você que tenho a certeza de que estamos no período de Laodiceia. Mas eu quero orar para você, por você que não se contenta, que não aceita estar no estado de Laodiceia. Eu quero orar por você que hoje, a partir de hoje, quer escolher ser o remanescente do Senhor e quer naquele dia ver o Senhor e se alegrar, ser transformado, abraçar a Jesus e falar: valeu a pena, Jesus, valeu a pena sofrer tantas vezes pela tua verdade, valeu a pena tantas vezes, ó Pai, ser massacrado pelas pessoas porque eu falei sobre o sábado e as pessoas caçoaram de mim. Mas Senhor, muito obrigado, porque hoje eu estou aqui, Senhor. Hoje eu estou aqui para passar a eternidade contigo e com meus irmãos. É isso, é por isso que eu quero orar por você. O Estevão vai fazer esse louvor. Estevão, nesse momento, você que ouvir o Senhor batendo a sua porta, você que ouvir a Jesus nesse momento falando com você, levante-se, vem aqui à frente, e porque nesse momento você vai estar se confirmando como remanescente do Senhor. Pessoas sofrendo e até mesmo chorando, sem ter salvação. Há milhões de pessoas chorando por não ter liberdade, vivem na escravidão. Escravo dos vícios, vivia acorrentado pelo vil tentador. Mas agora encontrei liberdade, tenho felicidade, Jesus me libertou. Como
vivem sofrendo, há um Deus que vos ama e vos quer libertar. Toda dor que existe na alma, todo mal que te oprimir, só Ele pode tirar. Eu também só vivia sofrendo, só vivia chorando neste vale de dor. Mas agora encontrei liberdade, tenho felicidade. Jesus me libertou. Como o sol a brilhar no infinito, sou livre também. Quando Jesus ele venceu a batalha para salvar a mim e a você, foi permitido a ele sentar do lado do trono do Pai. Ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Hoje esse ato de você está aqui à frente, falando para Jesus: Senhor, eu atendo o teu clamor. Eu atendo, Senhor, a Ti, porque eu ouvi o bater na porta. Nesse momento você está confirmando na sua vida que você deseja sentar no trono junto com Jesus. A igreja de Laodiceia escreve exatamente essas coisas. E hoje aqui eu posso ver um povo remanescente, um povo que vai herdar a Canaã celestial, um povo que em muito breve estará com Jesus no céu. E valeu a pena, valeu muito a pena. Max Lucado diz que quando trabalhamos, apenas trabalhamos, mas quando oramos, é Deus que trabalha. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amantíssimo Pai, nesse momento somos eternamente gratos a Ti, ó Deus, porque sentimos a Tua presença em nosso meio. Ó Deus, ó Pai de amor, sabemos que o Senhor, ó Pai, com advertência ao Teu povo, fez com que Teu Filho Jesus, ó Pai, escrevesse a nós, a igreja de Laodiceia, Senhor. Mas sabemos que estamos no período de Laodiceia e não contentamos, ó Pai, não queremos e não aceitamos estar no estado de Laodiceia, Senhor. Não queremos, ó Pai, sermos superficiais nas nossas decisões. Não queremos a partir de hoje, ó Pai, sermos maleáveis, ó Pai, naquilo que rege a nossa vida, que é a Tua palavra, Senhor. Queremos, ó Pai, sermos radicais. Queremos, ó Pai, pegar a Tua palavra, colocar em nosso coração, porque aí sim seremos quentes, ó Pai, como o Senhor quer que nós sejamos, ó Deus. Por favor, Deus, venha nos ungir com o Teu santo e doce Espírito. Nesse momento, ó Pai, a Tua igreja veio aqui à frente, ó Pai, porque estamos aqui pedindo que o Senhor venha fazer a mudança na nossa vida. Mas sabemos, ó Deus, que isso aqui não significa conversão, isso daqui não significa, ó Pai, mudança de vida. Mudança de vida significa no nosso dia a dia, ó Pai, quando as nossas atitudes, ó Pai, condizem com a Tua palavra. Isso é conversão e pedimos que o Senhor, ó Pai, nos ajude, ó Pai, para que venhamos a ser realmente convertidos pelo Teu poder. Ó Deus, esteja com a igreja aqui de Jardim Novo, ó Pai.
Abençoe os líderes dessa igreja, ó Deus. Abençoe os jovens, abençoe os idosos, abençoe os enfermos, as crianças, ó Pai. Que eles tenham o sentido de missão, ó Pai, declarado no coração deles, ó Pai. Que, Senhor, a verdade, somente a Tua verdade venha prevalecer nesse meio, porque Tu és a verdade. E se o Senhor não estiver presente na Tua igreja, isso aqui com certeza esmorecerá. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Aumenta a nossa fé em Ti e nos leva em paz para os nossos lares. É isso que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão ao seu lado. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, daqui a alguns minutos estaremos dando término do culto desta manhã. Mas antes de concluirmos o culto desta manhã, quero deixar avisado que teremos o culto JA às 17h30 com os jovens do ministério de lá de Nilópolis. Já vieram aqui pela manhã uma vez, estão retornando. E eu peço que você venha não por causa deles, mas para termos um encontro com Cristo. Porque nós não queremos ser Laodiceia. Nós não queremos estar na mesma condição de Laodiceia. Então venha para o culto. Venha adorar ao Senhor hoje às 5h30 com os jovens de Nilópolis. Diáconos vão conduzir a saída. Vamos praticar agora, levando o lixinho, colocando lá embaixo, a lixeira, esperando o diácono fazer a saída.